seguinte evento. A seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Digital, tem a honra de apresentar o evento Rodas de Tecnologia, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, Dr. Caio Long, coordenador das áreas de Direito Privado da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Davi, muito obrigado pela abertura. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui para o 8º ou 9º Rodas de Tecnologia, salvo engano. Hoje, com a presença de uma série de figuras ilustres, tanto no centro da roda como nos perguntadores. Então, o nosso convidado de hoje é o Giovanni Ravagnani, que é mestre em Direito Processual e especialista em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo, Legal Manager da Buzzer, um aplicativo que gera bastante polêmica por aí e sobre o qual vamos perguntar a ele, e coordenador do livro O Advogado do Amanhã. Entre os perguntadores, alguém que já foi nosso convidado de roda, Dr. Augusto Rossini, que é advogado, procurador de justiça aposentado, mestre, doutor, pós-doutor e diretor dos cursos jurídicos da Uninove. Dr. Luiz Carlos Correia, que é graduado em Direito, mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo e doutor pela FADISP. Dr. Ricardo Capozzi, que é professor universitário das disciplinas de Segurança da Informação e Cibersegurança, perito de uma série de tribunais ao redor do Brasil, do TJ de São Paulo, TJ de Minas, TRT 2ª e 3ª Região. E eu, Caio Long, que sou mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e pela London School of Economics. Antes de começar propriamente as perguntas, eu queria agradecer aqui aos inúmeros participantes dos mais diversos lugares do Brasil. É muito bacana poder contar com essa diversidade de lugares aqui. Como já dito pelo Davi, aqueles que quiserem os certificados, por favor, coloquem os nomes completos aqui em suas nomeações, tá? Aos panelistas e ao entrevistado de hoje, se quiserem divulgar suas redes sociais, por favor, coloquem no chat. Acho que também é uma boa oportunidade para troca de informações. E algo que já começou aqui, quem puder colocar os lugares de onde loga para estar aqui conosco, também é muito bacana. Por exemplo, já temos gente de Porto Alegre, do Recife, muito legal. Bom, Giovanni, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado esse nosso convite aqui em nome da comissão, especialmente meu e do Spencer, que é o presidente da comissão e que não pôde estar aqui conosco hoje, né, em função de um compromisso particular. Ter você aqui conosco é motivo de muita alegria, especialmente para mim. A gente dividiu uma batalha importante aí no passado recente. Então, dividimos trincheira aí no judiciário. Então, só para começar aqui a esquentar os motores, eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta, uma pergunta que eu tenho certeza que você domina, mas que é muito bacana para contar para todo mundo. O que você acha do papel dos tribunais e do contencioso como fonte de abertura de mercados de negócios disruptivos, né? Acho que a tua experiência aqui, tanto na 99 como agora na Buzzer, é riquíssima para que a gente possa contar aqui tanto para os advogados já mais experientes, como para aqueles recém-formados, estagiários de direito, que também estão aqui conosco. Eu acho que essa experiência ela é muito rica para ser dividida dentro desse debate. Passo a palavra para você, meu amigo. Caio, obrigado. Obrigado pelo convite. Agradecer toda a comissão em seu nome, na tua pessoa. Agradecer aos amigos aqui que estão assistindo. A galera que vai me botar no paredão do fuzilamento. Estou aqui para isso. Então, não se sintam acanhados e me perguntem absolutamente tudo o que vocês quiserem, com toda a franqueza, sabendo que do meu lado vai ter toda a franqueza também. Às vezes um pouco polêmica, às vezes um pouco mais pacífica. Então, podem me perguntar
qualquer coisa. Gosto muito dessa dinâmica do Rodas, acho que funciona super, super bem, assim. Então, não fica aquela coisa chata de uma pessoa falando por horas e horas sem parar, e a gente que frequenta eventos jurídicos, às vezes, é chato demais, né? Cansativo, e ainda mais a distância não rende nada. Então, essa dinâmica eu acho que funciona bem, ainda mais para esse momento digital que a gente está. Cara, respondendo tua pergunta, né? Quando a gente está criando e advogando para mercados que não existem, todo tipo de tiro e todo tipo de caminho, ele é bem-vindo para poder consolidar o mercado, né? Então, você sabe melhor do que eu até, para quem não sabe, o Caio foi Caio foi, acho que a pessoa que mais contribuiu no Brasil para que a gente possa se locomover de Uber aqui hoje. Então, o Caio liderou por muito tempo a estratégia litigiosa e contenciosa da Uber. Quando eu fui para 99, eu peguei carona um pouco na estratégia que ele já estava desenvolvendo, e a parte boa de ser um segundo player do mercado é que a gente consegue economizar um pouco do nosso dinheiro e surfar na onda de quem está desbravando no começo. Então, não posso deixar de ressaltar isso e dizer que tua contribuição foi muito importante para a inovação aqui no país. Então, cara, agradeço você em nome meu nome pessoal, em nome da 99 e agora em nome da Buzier, porque muito do que você construiu lá atrás são caminhos que a gente está trilhando e seguindo também. A gente está acostumado, a gente não, né? Existe um estereótipo de que o advogado igual a custo, advogado igual a despesa, que o advogado é igual, ele só aparece na hora que o problema já aconteceu para desfazer para arrumar o que estava totalmente errado. Quando a gente olha para o mundo da tecnologia e quando a gente olha para o mundo que está quebrando paradigmas, para os negócios que estão quebrando paradigmas, o advogado deixa de ser necessariamente um bombeiro que apaga incêndio e passa a ser um viabilizador de negócios, né? Então, e aí em todas as vertentes possíveis. Um advogado que tem um pouco mais de traquejo no consultivo, ele tem que estar lá do lado do cara do negócio antes do problema acontecer, para ele antever o problema acontecendo. E no caso do contencioso, quando a gente vê o mercado, vamos lembrar, hoje a gente pega o Uber 99 Pop em qualquer lugar, qualquer situação, nas principais cidades do Brasil. Se a gente volta 4 anos atrás, a gente vai lembrar aquela situação em que taxista chutava a porta de carro de motorista de aplicativo, de várias cidades proibindo o Uber e o Uber de funcionar. Então você tinha uma instabilidade regulatória. E é justamente essa instabilidade regulatória que faz com que as empresas surjam. Então as empresas decidem tentar criar um modelo de negócio com base na instabilidade regulatória. Porque aí você vai ter é uma expressão em inglês, mas eu não gosto muito de usar estrangeirismos, mas você tem o upside do negócio, né? Porque na zona cinzenta é que você consegue absorver aquilo que há de mais lucrativo. Então, e aí quando a gente fala em startups, a gente olha para o Nubank também foi ali na zona cinzenta do mercado bancário. Se a gente olha para o Airbnb, também foi para a zona cinzenta do mercado imobiliário. E o Uber, e o 99 posteriormente, foram na zona cinzenta do mercado de transporte. Ofereceram uma plataforma de tecnologia para dar eficiência para o transporte. E é óbvio que o transporte, que é um mercado que pouco evoluiu em termos de tecnologia nos últimos anos, nos últimos 50 anos, ele não gostou. E aí, quando você discute políticas públicas de transporte, o judiciário passa a ser um ator importante. E acho que é um movimento
cultural do Brasil de judicialização em todas as esferas possíveis e que acabou descambando, e eu uso essa palavra descambando mesmo porque eu acho que às vezes a gente exagera um pouco no uso do judiciário para regular mercados e para tratar de políticas públicas. Mas essa é uma realidade inafastável. Então, diante da realidade inafastável de que toda e qualquer regra e lei e norma vai acabar no judiciário, como que a gente consegue usar o judiciário a favor da inovação, a favor dos novos modelos de negócios? E foram essas estratégias que você startou lá atrás, que eu peguei carona e em certa medida a gente divergiu em alguns pontos, e cada empresa teve sua própria estratégia. Eu sei que a gente não divergiu na física, mas como corporação a gente divergiu um pouco entre algumas pautas que a gente iria brigar ou não, e o judiciário passou a ser e eu acho que o histórico de Uber no Brasil, de 99 no Brasil, mostram que o judiciário hoje ele é um palco mais do que adequado, mas é um palco que abraça a inovação. A gente tem alguns dados que eu tenho alguns dados que na época da 99 eu levantei, que infelizmente não posso abrir para vocês em termos por conta de sigilo e coisas do tipo, mas eu posso dizer que tem um cheiro muito grande de que algo em torno de 70%, 80% dos casos que foram judicializados, eles estão do lado da inovação. E o que culminou, e eu acho que é a cerejinha do bolo, é que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, ao julgar um recurso extraordinário com repercussão geral e ao julgar uma DPF, ambos contra leis que proibiam Uber e 99 Pop de funcionarem, chegaram num julgamento em que a ementa pode ser traduzida assim: é proibido proibir o Uber e 99 ou criar muitas restrições ou restrições que acabem inviabilizando o negócio, que sob o pretexto de regulamentação acabam engessando tanto o negócio que são uma proibição travestida de regulamentação. E esse foi o primeiro julgamento que a gente teve no Supremo da internet como um serviço, né? Eu sou do final dos anos 80, então acho que eu acompanhei todas as ondas da internet aqui no Brasil. A internet da época do KD, que a gente só consumia conteúdo, a internet que a gente começou a gerar conteúdo com os blogs, os fotologs, a internet da interação social com Orkut, com Facebook, com Twitter, e a internet como um serviço, que é a internet que a gente vive hoje. Internet na alimentação, internet no ensino, a internet na mobilidade urbana. E esse foi o primeiro grande caso da nova internet sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu um norte muito próximo da inovação. Giovanni, muito obrigado pelo aquecimento dos motores, obrigado pelas palavras. Aí foi sempre um prazer dividir essa batalha contigo e concordo com a tua ponderação, né? O Supremo deu um recado muito importante quando julgou esse caso e abriu realmente o judiciário brasileiro para a inovação, o que foi uma grata surpresa nesses anos aí que a gente dividiu essa batalha, porque eu tive uma impressão inversa e o judiciário reagiu muito bem. Então, a gente também tem que cumprimentar uma série de juízes e ministros, né? Lógico, caiu com o ministro certo na hora certa e com o jeito que tinha um histórico, né? O ministro Barroso. Mas eu tenho um palpite, Caio, desculpa te interromper, mas eu tenho um palpite do porquê foi muito mais fácil. Porque o juiz do Brasil, ele não está presente no Brasil real. Verdade. E o Uber começou, querendo ou não, ele começou com Uber Black. Foi o primeiro produto do Uber Black. E os early adopters ali, os primeiros a usarem Uber Black foram as pessoas que tinham mais dinheiro, os juízes. Então, quando o caso caía na mão do juiz, o juiz já tinha, provavelmente já tinha essa percepção mais próxima do que era a plataforma, do que era o serviço. E é uma dificuldade que a gente tem agora na Buzzer, porque o juiz não pega abusão. Então, é uma dificuldade de explicar o que é a plataforma, como funciona, porque o juiz ele vai pegar o Jeep Compass dele e vai se deslocar entre as cidades.
Mas assim, pode continuar. Desculpa, Eu acho que é um fato que você ponderou aqui. Eu vivi muitas vezes indo despachar, porque o juiz comentava: ah, minha filha usa, ah, meu filho usa. Isso é uma realidade muito importante. E tem mais uma coisa muito bacana desse precedente, que é o seguinte, né? Não tem táxi na periferia. Na periferia tem serviço de carro compartilhado. Então, ao mesmo tempo que começamos lá atrás com um serviço mais high-end, mais elitizado, o desenvolvimento da plataforma no Brasil permitiu esse tipo de transporte lá na ponta, na periferia, onde simplesmente não tem um modelo público, né, do modal público do táxi, que não existe na periferia. E onde o ônibus é péssimo também. Exatamente. Bom, muito obrigado. Eu não vou me alongar mais. Doutor Augusto Rossini, que prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua. Obrigado pela oportunidade, Caio. Quero dar um abraço em você, que seja portador, por favor, do abraço ao Spencer, né? O Luiz Carlos Corrêa também, meu bom dia, ao Ricardo Capozzi também, já tivemos oportunidade de participar de algumas coisas juntos. O Giovanni, bom dia a você e a todos que nos acompanham. A gente tem bastante gente do Brasil todo, é um orgulho estar aqui na roda. Deixa eu te falar uma coisa, Giovanni. Nem todo membro do Ministério Público ou juiz não pega ônibus. Está aqui o meu bilhete único, tá? Está aqui o meu bilhete de professor. Demais. A cabeça pensa onde o pé pisa. Então, eu fui membro do Ministério Público por 30 anos e eu estava recentemente no Conselho Superior do Ministério Público, eu era o secretário lá, mas antes disso eu era era promotor do patrimônio público. E legal. A minha linha de pergunta vai na questão dos interesses difusos e coletivos. O Marco Civil, no artigo 30, eu estava pegando aqui a látere, e você é processualista, pelo que consta do é o que dizem por aí. Mas está dito, né? Eu tenho... Veja, se você é do final dos anos 80, eu comecei a trabalhar no Ministério Público em 89. Então, assim... Eu sou de 88, assim. Eu já estava formado e advogando. Então, mas também não quer dizer nada, porque eu tenho usado... Emprestei a expressão estrangeiro digital. Eu sou estrangeiro, você é nativo. Entendeu? Porque eu trabalhei com a máquina Olivetti, Hamilton, tinha que trocar fita, eu trabalhei com carbono, branquinho, né? Enfim, era assim que funcionava e funcionava. Mas eu sou da época do judiciário que a gente ia fazer acompanhamento com fichinha ali no João Mendes. Eu fui escrevente em 82, 83, de 83 até 86. Então, assim, vivi tudo, mas não sou propriamente... Trabalhei na instalação do projeto Cobra, foi o primeiro do TJ, e vim acompanhando isso, mas eu queria discutir contigo duas coisas. A primeira é que o artigo 30 do Marco Civil, ele permite a discussão sobre o aspecto coletivo, né? Sobre o aspecto coletivo. E a gente percebe que toda a discussão que gira em torno da tecnologia, esses avanços, eles acontecem de maneira individual. Eu não vejo associações, o próprio Ministério Público, a própria Defensoria Pública, que poderiam resolver problemas de maneira erga omnes, vamos dizer assim, de maneira geral, não entra. Uma vez eu entrei com uma ação contra eu nem lembro quem, para discutir um aplicativo que pedia para discutir cadastro de aplicativo, né? A gente baixa e você permite o acesso total no conteúdo da sua ferramenta tecnológica. O juiz de liminar isso sobre o aspecto coletivo, né? Difuso. O juiz não deu porque provavelmente não entendeu. Trabalhei num processo em que um desembargador negou jurisdição. Eu não entendi. Eu queria saber de você como você interpreta ou vê essa possibilidade da discussão coletiva. Notadamente porque o Ministério Público, a Defensoria também, não tem perna, não tem condições de
de trabalhar nisso. Não sei se me falam, olha, na periferia não tem ônibus de qualidade, me parece que a discussão, né, não acontece por quem tem que colocar essa discussão. Né? Eu estou convencido de que as associações têm um papel de substituir o Ministério Público e os legitimados na Lei de Ação Civil Pública, que tem 35 anos, é mais velha do que a própria Constituição. O que você vê como possibilidade disso? Associações litigando, né, com objeto dos seus estatutos. E não quero perder a oportunidade também de discutir contigo, mas em outro momento, não sei se vai dar tempo, mas a questão da prova digital. Como é que você tem, já que você litiga, você é processualista, e tem o Ricardo aqui, o Capozzi, que é perito, que né, ainda estamos em que nível o processo, o judiciário, os operadores em geral trabalham. Né? Há muita dificuldade de demonstrar, né, de traduzir, ou tirar da fonte de prova, transformar em meio de prova. São essas as minhas indagações. Beleza. Obrigado novamente. Te agradeço, senhor. Bom, vou começar pelo começo, sendo redundante já. Eu acho que as associações, elas são criadas com uma finalidade. E aí eu posso trazer um pouco para a minha realidade de Uber, de 99 e de Buser. As associações foram atores políticos muito importantes para a gente conseguir consolidar o modelo de negócio aqui no Brasil. Então, não só as associações que as empresas faziam parte, mas a gente teve muito diálogo com o IDEC também, por exemplo, que para quem não conhece, é uma associação de proteção ao consumidor. A gente, nós como empresas, nós 99 e Caio quando estava na Uber, a gente fomentou muito que os motoristas se organizassem em associações também. Então, porque no começo era tudo mato mesmo. Então, os motoristas, as associações eram grupos de WhatsApp. E essas eram as formas coletivas que os motoristas se organizavam para poder pleitear coisas tanto em favor da regulação, para criar a regulação que fosse favorável ao trabalho deles, para que eles pudessem oferir renda, como para contrapor as próprias empresas. Então, acho que teve um papel muito importante das associações. Para mim, a associação eu enxergo como uma forma de autorregulação, de autorregulamentação do próprio setor. E quando você vê os motoristas, que é uma categoria de profissional que surgiu de um dia para o outro. Então, e eles não surgiram sob a forma de um sindicato. Eles surgiram de forma orgânica. Quando eu falo que não surgiram como sindicato, não tinha, na maioria das vezes, não tinha um padrinho que estava abençoando a turma e brigando para criar o sindicato. Eram grupos é um movimento orgânico de apoio mútuo, assim, como uma associação tem que ser mesmo. E os motoristas perceberam que juntos eles poderiam fazer frente a questões que não estavam sendo boas para a categoria, como tem sido agora com os motofretistas. Óbvio que você tem um movimento sindicalizado dos motofretistas autônomos, que eventualmente ou não a gente poderia discutir se está capturado por algum partido político ou não, mas obviamente isso não vem ao caso. E se tiver capturado de uma forma ou de outra, também faz parte do jogo. Se a gente enxerga a associação e o sindicato como uma entidade política, o fato de você, quando a gente fala capturado, é porque, às vezes, a entidade privada está servindo a uma pessoa que faz parte de algum outro movimento político. Isso faz parte do jogo. Assim, acho que cada associação tem seu estatuto, sua própria regra, que vai regular isso daí. Mas tem um caso que eu gosto muito de explicar, de como a sociedade civil conseguiu movimentar o aparelho público adequado para apoiar na consolidação das regras na mobilidade urbana aqui em São Paulo. Os motoristas,
voltando aí para começo de 2018, o prefeito João Dória Júnior, ele criou uma série de regras que, em certa medida, dificultavam muito a operação dos aplicativos em São Paulo. E aí eu vou citar 3 regras. Uma, ele proibiu que carros com a placa de fora de São Paulo pudessem rodar na capital. 2, ele limitou o número de a idade veicular em 5 anos. E 3, ele criou uma espécie de forma de autorização para que os motoristas pudessem trabalhar. Primeira pauta, fomos lá as empresas. Então, fomos as empresas brigar pela história da autorização. A gente puxou o Marco Civil da Internet, disse que era uma forma de intromissão no modelo de negócio, e funcionou. Conseguimos uma liminar para sustar esse caráter de autorização para os motoristas poderem trabalhar aqui na cidade. Com relação à idade e placa, os motoristas, as associações dos motoristas, do ABC, da Zona Leste, do extremo sul de São Paulo, se organizaram, conseguiram uma agenda com o defensor-geral do Estado de São Paulo, que encaminhou a demanda para a coordenadoria, agora eu não lembro por departamento, não lembro qual é o setor que cuidava de direitos difusos coletivos e direito do consumidor. E você tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizando uma ação civil pública para derrubar esses 2 itens da regulamentação que havia sido criada pelo prefeito João Dória. E o curioso é que a liminar foi concedida na ação civil pública por iniciativa dos motoristas. E aí quais eram os problemas? Você tinha numa cidade, numa região metropolitana, numa metrópole, uma megalópole como São Paulo, você colocar barreiras geográficas que não existem não faz sentido nenhum. E de outro lado, quando você cria a limitação da idade veicular, você está colocando barreiras financeiras. E aí a gente conseguiu, 99 e Uber tiveram nesse caso como amicus curiae, como amici curiae, cada um com suas teses, suas petições, mas a gente conseguiu ajudar o juiz, no caso, a entender que nas zonas periféricas a idade veicular média dos carros estava acima de 5 anos. E eram os motoristas que eram daquela região, nas zonas periféricas da cidade de São Paulo, e que provavelmente não iam poder mais dirigir e oferir renda. E o transporte dos aplicativos ele tem um caráter de complementar o transporte público também nas zonas periféricas. Então, o cidadão que está em Guaianazes, às vezes se junta com 2 ou 3 pessoas e vai até a estação Itaquera do metrô, e aí vem para o centro de São Paulo para trabalhar. Então, também sobre essa ótica da hipossuficiência, as associações conseguiram movimentar a defensoria. O Caio, uns tempos atrás, o Caio Long, também conseguiu fazer a interface, conseguiu convencer alguns ministérios públicos, acho que de Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, agora eu não lembro, mas ou Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, que entrou com uma ação civil pública também. Na Alagoas também tem uma ação civil pública da Defensoria. E eu acho que quando a gente pensa em discutir políticas públicas e considerando que o judiciário é um palco para fazer isso, os atores políticos são todos possíveis. E aí você teve partido político brigando de um lado e de outro, você teve associações de transporte coletivo brigando contra os aplicativos, você teve ações populares e de tudo um pouco, Rossini. Eu não sei se com relação a essa pergunta, se você está satisfeito ou se eu posso seguir para a segunda. Eu queria só, diante da sua resposta, desculpa polarizar o debate, mas o que me preocupa é que as associações dependam do Ministério Público e da Defensoria, e não elas próprias promovam as suas ações públicas. Existem várias ações que as próprias associações dos motoristas... Existem várias ações. Com relação à segunda colocação, eu retiro para poder deixar o Ricardo e o Luiz Carlos falarem, tá? Depois a gente volta. Tá bom. Eu encaixo ela no meio das próximas perguntas, mas beleza, as associações das entidades de classe, elas foram atores políticos no campo legislativo e executivo e no judiciário também. Então,
funcionou, assim, para mim é um case perfeito de como a sociedade civil pode entrar na disputa e brigar por aquilo que ela entende certo. Ótimo, obrigado pela resposta, fiquei feliz. Que bom. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Rossini. Essa pergunta realmente é muito importante para essa disputa. Doutor Luiz Carlos Corrêa, por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Caio. Obrigado pelo convite. Professor Spencer também. Prazer conhecer o professor Rossini. Eu participei da outra roda. O professor Ricardo também, totalmente cordial. E o Giovanni. Como comentei no comecinho, o mundo é muito redondo, né? E em abril, no comecinho de abril, eu entrei em contato com o Giovanni, né? Porque nós estamos criando um curso de Direito Digital e gostaria de convidar o Giovanni para ser um dos nossos professores. Prontamente se prontificou, então eu agradeço desde mão e hoje estou aqui pegando ele no pé dele. Giovanni, fica à vontade, cara, estou aqui para isso. Pelo teu currículo também, como o professor Rossini comentou, a gente dá uma fuçada, né? Você mudou de empresa recentemente, mas vamos pela bola da vez. Como a tua empresa hoje, ou até a que você estava anteriormente, tem trabalhado com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados? Está preparada? Não está preparada? Sabemos que vai ser sancionada daqui a uns dias. Vai ter vetos, com certeza vão ter alguns vetos, mas conta um pouquinho para a gente como as duas empresas tuas estão preparadas para essa nova legislação, né? Que é a bola da vez do momento. Bom, eu vou começar deturpando um pouco tua pergunta e vou manifestar a minha opinião sobre a LGPD. Para mim é uma lei que não devia existir. Por quê? Porque o Marco Civil da internet já cobria tudo aquilo que a LGPD veio afunilar. Então você já tinha uma lei, e é curioso, porque eu vou voltar só um pouquinho atrás, antes de responder a tua pergunta. O Marco Civil da internet ele foi pensado e criado muito sob a ótica das redes sociais, da liberdade de expressão, de remoção de conteúdo, censura, mas é uma lei tão ampla e que cobre muito a internet como um todo, que a gente, quando vai discutir 99, Uber, iFood, essa nova geração da internet, o Marco Civil ele se encaixa perfeitamente. Então, e aí no Marco Civil você tem regras e normas que indicam como tem que ser feita o armazenamento dos dados, a transmissão das informações, por quanto tempo, por quanto período, quem é o responsável por isso, quem não é. Então, diante de tudo isso, eu acho que a LGPD não deveria ter existido. Considerando que ela é uma realidade inafastável, acho que aqui eu tenho dois exemplos legais, 99 no passado e Boozer no presente, que mostram como é a dificuldade para empresas em estágios diferentes, com musculatura financeira diferentes, conseguem reagir à LGPD. Bom, 99 está esperando a LGPD pronta há muito tempo, só falta apertar um botão de liga e desliga para estar LGPD compliance. Por quê? Porque só falta ligar a LGPD. Como a 99 faz parte de um grupo de um grupo internacional que chama Didi, uma empresa chinesa que tem operação nos Estados Unidos, que tem operação na Europa, então os protocolos de tráfico de informação, de proteção de dados, são os da GDPR há muito tempo. Então, o que a gente teve que fazer, óbvio, é criar um projeto por aqui para ajustar as jabuticabas brasileiras. Então, só esperando a LGPD entrar em vigor que basicamente vai estar 100% compliance. Boozer é uma startup ainda em fase super embrionária, então pode ser que a gente não dê certo como modelo de negócio, como empresa, pode ser que daqui a um ano eu venha aqui pedir emprego para vocês, porque a empresa vai ter quebrado e não vai estar funcionando mais por conta dos problemas regulatórios. E a LGPD, muito embora ela tenha... E aqui acho que é importante dizer, a gente tem um projeto que está sendo implementado muito antes de eu chegar aqui, para estarmos LGPD compliance assim que for necessário, mas eu acho que a gente, como Brasil, optou por um modelo de proteção de dados que ingessa um pouco a inovação, porque são tantas obrigações, com tanto risco, com multas e penalties tão altos, que você acaba deixando o empreendedor com
com português claríssimo, tá, gente? Aqui, me perdoem se eu estiver sendo ofensivo, mas deixa o empreendedor com a bunda na parede, às vezes. Com muito receio do que fazer e do que não fazer com relação à proteção de dados. E mais do que isso, me parece que a LGPD vai ser aquelas leis que não vão pegar. E aí, vamos lá, a gente está aqui discutindo aqui no Rodas, mas se a gente olha ali, primeira aula da Faculdade de Direito de 98% das pessoas. Professor Miguel Reale, perdão. Fato, valor e norma. Coisa que todo mundo já estudou. Você tem o fato, que é a eventual exposição dos dados pessoais, e aí você tem o valor, que vai proteger e que vai analisar esse fato. Me parece que, no Brasil, o valor que se dá à privacidade de dados ele não é tão rigoroso quanto aquele que a lei dá. Então, culturalmente, você tem uma dissonância entre anseios e vontades da sociedade e aquilo que está refletido na lei. E aí, no final do dia, você tem uma norma que está em descompasso com aquilo você tem um valor sendo protegido, excessivamente protegido, criado por uma norma que talvez vá passar muito para cima daqueles fatos que ela está protegendo e desenvolvendo. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, acho que a gente tem um cronograma, não tem sido fácil, justamente porque no modelo de inovação e um ambiente fértil para criar e testar coisas novas, é uma coisa que talvez acabe engessando. Então, suponhamos que a gente decida fazer uma plataforma de foguete para lançar daqui 2 meses, 1 mês. E, geralmente as startups são assim, né? Eu crio uma ideia mirabolante, tento colocar ela no papel no menor espaço de tempo possível, com menor custo possível, e se ela não funcionar, eu desisto dela o mais rápido possível também. Então, talvez seja um componente que vá gerar muitos encargos para que você consiga fazer esse modelo de teste da inovação. Mas beleza, estou falando de uma empresa multimilionária que é a 99, de uma startup que está bem fortalecida, que é a Buzer, e no Brasil real. Como está o... Meu pai tem um restaurante aqui em Sorocaba. Como está meu pai se preparando para estar LGPD compliance? Não está. Ele vai se preparar? Não vai. O usuário do restaurante dele está preocupado com a LGPD? Também não está. Talvez ele esteja preocupado com os dados e em saber se, com base no histórico de consumo dele no restaurante, a gente vai conseguir oferecer o melhor desconto para ele. Talvez seja a única preocupação dele. E é uma troca, né? Eu troco meus dados para ter uma melhor experiência. Eu, Giovanni, geralmente troco. Eu quero que o Spotify me recomende as músicas parecidas com aquelas que eu escuto, que eles me recomendem os podcasts que eu gostaria de ouvir. E o Brasil real, cara, Luiz, de forma bem... e essa é a minha opinião, tá? O Brasil real não está preparado para LGPD, e digo mais, ele não está nem aí para LGPD. Isso pensando sob a ótica das empresas. Sob a ótica dos advogados, e aqui também sendo super transparente, os advogados que estão aí encostando o umbigo no balcão, a advocacia real, tá? Não a advocacia que talvez eu tenha frequentado por muito tempo, desses super escritórios em São Paulo com abotoadura, gel no cabelo e cheio de pompa. A advocacia real, ela vai usar a LGPD para conseguir muito trabalho. A LGPD é o novo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você está na dúvida de como conseguir trabalho e prospectar cliente, eu acho que isso é um bom caminho. Se a LGPD pegar, vai ser por conta desse braço criativo dos advogados de verdade do Brasil. Não sei se eu respondi tudo, cara, mas estou aqui à disposição. Respondeu sim. Muito obrigado, professor. Valeu.
Obrigado, Giovanni. Obrigado, Luca. Muito pertinente a pergunta. E acho que uma colocação aqui do Giovanni é muito importante. A gente pode ter uma ANPD virando um grande PROCON. Então, a gente também tem que ter cuidado para que isso não aconteça. E, mais uma vez, só se ressalte o lado litigioso do brasileiro, que, na verdade, é um custo Brasil para todo mundo vir fazer negócio aqui. Doutor Ricardo Capozzi. Só fechando, eu já estou, como eu estou me organizando também, eu já estou preparado para lidar com o LGPD como um novo fluxo de contencioso de massa. Então, eu acho que já estou estudando as teses, montando as petições, então acho que esse é um caminho que com certeza eu vou ter que encarar mais de forma reativa e menos de forma proativa e consultiva na hora de estruturar o projeto. Sem dúvida. E isso é até perigoso para os advogados, né? Porque a gente acaba tendo um preço predatório. Para o advogado fazer esse tipo de demanda, acaba ou você cobra muito pouco ou você não tem trabalho. Então, também a gente tem que tomar cuidado para fomentar esse tipo de litigiosidade na sociedade. Obrigado, Giovanni. Doutor Ricardo Capozzi, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer. A palavra é toda sua, por favor. Bom dia, doutor. Primeiro agradeço aqui e quero dizer que eu sou um eterno aprendiz do doutor Augusto, doutor Luiz Carlos, né? E queria fazer uma observação antes. O meu primeiro trabalho como perito, Giovanni, foi ia falar 1999, 2000, eu fiz uma diligência com o Ministério Público. Nós fomos numa cooperativa de táxi buscar uma lista negra de taxistas que não podiam receber chamadas. E me fez lembrar isso e eu fui todo assustado porque eu fui com a polícia, né? Uhum. E eu lembro que naquela época a gente já eles tinham essa preocupação, né? Então eles tinham aprontado alguma coisa e não recebiam a chamada. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz como perito. Bom, eu queria pegar um gancho da preocupação com o doutor Luiz, haja vista que o senhor trabalha no contencioso, sobre uma ligeira preocupação em relação ao demandismo judicial que pode gerar as questões de proteção de dados, né? Eu em parte, sou até... entendo que a questão do marco civil, ela previa algumas coisas que agora a LGPD vem como um marco regulatório, etc. Mas duas questões que eu queria que o senhor comentasse. Em primeiro, nós não sabemos se essa lei vai ou não pegar. Eu faço parte de um grupo, de uma entidade de proteção de dados, e a gente tem discutido isso toda semana, né? Eu já fiz 2 trabalhos de adequação à LGPD, e confesso o seguinte: as pequenas empresas, o restaurante do seu pai, o meu irmão que vende uma pequena loja e por aí vai, eles realmente não estão preocupados em absolutamente nada com a questão da LGPD. Nem sabem o que é e estão com pouquíssimo interesse em buscar saber, né? Haja vista que a lei ela não tem nicho, é um empresário de uma pessoa, né? Ou até uma multinacional. Então, o que acontece? A gente, até uma discussão que eu tenho com os meus colegas, que a gente faz métodos, frameworks, desenvolve conceitos para aplicação da lei em grandes empresas, que representa 2, 3% das empresas no Brasil. Mas voltando à minha pergunta, doutor, eu tenho 2 objetivas aqui. Em relação à demanda judicial, em tempos de coronavírus, as pessoas que vão trabalhar em casa usando os seus recursos computacionais. Eu já tenho sido sondado por algumas empresas e algumas interessadas em relação à questão de produzir prova, né? Porque ele está usando o recurso dele, ele pode ter sido um vetor de ataque através da casa dele para a empresa, então já começa a ter esse conflito em relação a isso, e nós peritos, né, vamos ter uma demanda muito grande para produzir essa prova e trabalhar com isso. E a segunda, né, pegando até o gancho do Dr. K em relação à NPD virar um grande PROCON. Como o senhor entende essa questão? Se eu tiver um dado vazado, como eu vou saber de quem é exatamente? Vou ter que fazer uma perícia. Mas como que eu vou demandar isso judicialmente? Quanto eu vou cobrar? Quanto eu vou me sentir ofendido porque eu fui na farmácia, dei meu CPF e 2 dias depois me liga alguém vendendo um plano de saúde? Eu queria que o senhor fizesse esse comentário, que eu acredito que para quem está ouvindo e tem interesse em relação a essa lei de proteção de dados, acho que vai ser o maior... Porque quando a gente mexe no bolso do empresário,
a gente começa a pensar de uma forma diferente. E um último gancho, eu entendo que o seu pai aí com o restaurante em Sorocaba, nesse momento não se preocuparia. Mas se ele toma uma sanção, né, pecuniária, talvez ele pare e fale, bom, agora eu vi que não é brincadeira, eu vou precisar me ajeitar aqui de algum jeito. Obrigado pela atenção. Oi, desculpa. Pois não, doutor. Não, eu achei que você... Perdão, continua. Eu só ia agradecer e pedir as suas explicações, colocar no mudo aqui. Muito obrigado, doutores. Beleza, obrigado, Capozzi. Meu receio, e aqui já sendo super transparente, é que algumas pessoas utilizem a NPD tal qual alguns políticos usam o PROCON, e aqui talvez o PROCON de São Paulo, para se autopromover e fazer campanha política. Então, sem citar nomes aqui, porque eu nem preciso citar, mas tem muita gente que usa o PROCON para fazer esse tipo de alavancagem política. E aí eu acredito verdadeiramente que a preocupação... E aí, pegando um gancho com o que o Rossini falou, a preocupação da proteção de dados ela tem que vir também do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público aí vai ter mais uma função de salvaguardar as boas práticas de proteção de dados do que necessariamente os dissídios individuais. Então, e aí, como que o Ministério Público consegue atingir e criar uma cultura de proteção de dados para o restaurante do meu pai ou para a loja do seu irmão, sem necessariamente multar o meu pai ou o seu irmão? É multando a Editora Abril, é multando a Vivo, a Droga Raia. Então, são esses exemplos que vão... E aí, fatalmente, é porque é um método político pedagógico. Vão ter... Meu avô é do interior, meu avô nasceu na roça, em Capivari. Tem uma expressão que ele usa muito. Ele gostava muito do Tião Carreiro e Pardinho também, que é a expressão boi de piranha. E tem uma música muito boa chamada Travessia do Araguaia, do Tião Carreiro e Pardinho, que explica exatamente o que é o boi de piranha. Então, se alguém quiser cultura popular, entender o que é a expressão boi de piranha, escuta essa música, A Travessia do Araguaia. Mas, com certeza, algumas empresas vão ser o teto de vidro e o boi de piranha para testar as grandes multas da Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem ali um cara que é amigo do Caio, amigo, entre aspas, aí, do Distrito Federal, um promotor que já está vendendo cursos e coisas e outras coisas correlatas à Lei Geral de Proteção de Dados e que com certeza vai usar do trabalho dele para poder dar destaque à LGPD. E assim, tirando esse lado obscuro, que talvez seja obscuro, talvez não vou julgar mais isso, mas talvez possam ser esses casos pedagógicos dessas multas astronômicas que vão acabar conseguindo convencer o restaurante do meu pai ou a loja do seu irmão a criarem pequenos processos para proteção de dados. E eu acho que os valores das indenizações ele vai com certeza variar de acordo com o quanto a empresa se empenhou para cumprir e estar compliant com a LGPD. Então, óbvio que o tamanho do bolso, o grau de exposição, tudo isso vai entrar na conta na hora de gerar a indenização. Mas, e por que isso vai entrar na conta também? Porque o quanto a empresa se dedicou, quais foram os desafios que ela se utilizou para cumprir a LGPD. Porque isso demonstra a boa-fé objetiva dela. Então, se a empresa deu as costas para a LGPD, provavelmente isso vai entrar no cômputo do cálculo da indenização. Mas sabendo que o judiciário ele acaba transformando ações judiciais em commodities, um curto espaço aí de uns 4, 5 anos, provavelmente a gente vai ter uma tabelinha do STJ dizendo quanto vale cada indenização que vai ser aplicada pelos juizados especiais do Brasil inteiro. E se for na Bahia ou no Rio de Janeiro, vai ser mais caro do que em São Paulo. Doutor, só uma consideração, me permite interromper.
Às vezes você vai perto do fórum aqui da Barra Funda e você vê lá advogado especializado, tributarista, trabalhista, criminal, civil, família, etc. Eu ainda não sou advogado, espero o ano que vem estar na mesma posição que vocês. O senhor entende que vai haver aquele advogado especialista em LGPD? Aquele advogado que vai dizer, resolva o seu problema com a LGPD. Tenho multa, resolvo, vem aqui. O que o senhor colocaria nessa concepção? Para mim, isso daí vai ser mais um recurso de marketing do que qualquer outra coisa, porque a LGPD ela é direito criminal, ela é direito constitucional, a LGPD é direito civil e é direito do consumidor. É só um verniz que você coloca ali em cima para vender melhor. Esse tipo de abordagem, e aqui eu até fico um pouco acanhado de falar, em certa medida, mas tomando a liberdade que vocês me deram para perguntar, que eu dei para vocês me perguntarem sobre qualquer coisa, eu sou um pouco reticente sobre, às vezes, as regras e barreiras que a gente coloca no marketing jurídico também. Óbvio que sobre a advocacia sempre vai continuar sendo uma profissão nobre, mas eu acho que a gente tem que tratar a advocacia como um negócio mesmo, né? Não é à toa que tem escritórios aqui no Brasil que faturam mais de 100 milhões de reais todo ano. Não dá para a gente pensar nos métodos que a gente não tinha lá atrás. É óbvio que esse tipo de marketing é um tipo de marketing que eu não faria, e que a gente que os tribunais de ética da OAB, e eu já não fui relator, mas fui assessor especial do 4º TED aqui da OAB de São Paulo, e eu acho que de forma reativa a gente vai poder analisar se esse tipo de publicidade está sendo abusivo ou não, ou se está induzindo as pessoas a erro. Não sei se eu consegui te responder tudo, o Capozzi. Posso dar um pitaco? Sim, sim. Por favor. Você chamou a responsabilidade do Ministério Público de maneira devida. Quero dar 2 testemunhos, ou mais. Entrei no momento do Ministério Público pós-Constituição. Eu fiz o concurso durante a égide da emenda constitucional ainda, 69, e tomei posse, graças a Deus, porque nenhum membro da banca sabia fazer perguntas sobre constitucional. Era tudo tão novo, nem a gente saberia responder, né? Ótimo. E administrativo também. Mas, já que hoje nós completamos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, e nós também tivemos 30 anos da lei do ECA e 30 anos da lei dos crimes hediondos, isso mostra que exatamente 1 ano e pouco depois da Constituição, o Legislativo procurou regulamentar muita coisa. E eu era promotor do Embu das Artes, aqui no entorno de São Paulo, e recebi do Centro de Apoio Operacional da Infância, o coordenador era o Dr. Munir Cury, um grande estudioso, e Paulo Afonso Garrido de Paula, e eles mandaram para cada promotoria do Estado um pré-projeto que regulamentava em cada município o conselho tutelar, da efetividade ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi uma estratégia que fez com que em todo município do Estado houvesse ali um conselho tutelar. Eu mesmo fiz gestões junto à Câmara, ao prefeito da cidade, com algumas peculiaridades ali naquele instante. Então, é possível, sim, de uma maneira muito orgânica, que o Ministério Público ele é pulverizado em todas as comarcas, né? Tem que ter um promotor. Mas a pergunta é a seguinte: qual MP que nós vamos procurar? O federal ou o estadual? Nós vamos olhar essa questão sobre o aspecto do consumidor ou da internet, porque se for internet, é MP federal, porque você tem a transestadualidade, que só por isso já dá, ou é o estadual, é o consumidor, ou é de direitos humanos, ou enfim, a gente vai ter que ter uma consideração. E outro olhar
é que assim que o Mercado Livre começou a gerar problemas, ele foi chamado à Promotoria do Consumidor de São Paulo e fez um termo de ajustamento de conduta. Eu acho que é nesse sentido que vai. Não vai, se não tiver uma medida proativa, nós teremos que fazer medidas reativas, né? E aí entra o aspecto do caso concreto, que vai gerar a instauração de um inquérito civil e que, por sua vez, vai gerar um termo de ajustamento de conduta, como aconteceu com o Mercado Livre. Depois desse termo de ajustamento de conduta, o Mercado Livre, vamos dizer assim, aspas, se enquadrou e começou a exercer sua política de negócio de uma maneira mais assim, que o valor, né, da marca também é objeto de essa interpretação que você quis dar, né? Você não engolir, né? Você engole um sapo num taque para não engolir a lagoa inteira, né? Entendeu? E se a gente olha como a internet foi regulada no Brasil, os problemas ali de remoção de conteúdo, de liberdade de expressão, surgiram principalmente no Orkut, no Yahoo, 2004, 2005, e o Marco Civil da Internet ele vem muito depois. E o Marco Civil da Internet... Gente, por prática criminosa no Orkut. O local do crime sumiu, né? Ponto. É isso. E eu acho que você deu uma boa solução, porque quando o Marco Civil foi ser discutido no Legislativo, você já tinha milhares de taques assinados entre Google e Ministérios Públicos Federais do Brasil inteiro. Você já tinha precedentes do STJ que diziam como o assunto tinha que ser regulado, de modo que o Marco Civil da Internet foi uma conversão de uma construção entre as empresas, o mercado e o Ministério Público Federal. Mas, assim, eu chutaria que vai ter uma briga entre os MPs aí para saber quem vai matar no peito e ter competência. Todo mundo querendo... vai matar, né? Num conflito negativo de atribuição, que vai dar trabalho demais. Mas vai dar exposição também. Mas eu chutaria que, com certeza, o MPF vai ter mais amplitude para poder se debruçar nesses assuntos. É isso. Obrigado, Giovanni. Eu já fiz a minha pergunta, Caio. Foi muito boa, inclusive, e a gente já sabe quem é o amigo de Brasília que vai capitanear o tema, né, Giovanni? Pô, já sou amigo ele. É o moço que queria que as plataformas fizessem um termo de ajustamento de conduta para virar táxi. Basicamente era isso. Exatamente isso. Mas não é só não é só o Ministério Público que pode celebrar ataque. Vamos lembrar disso. Sim, sem dúvida. É que dentro dos business de internet, o TAC é uma figura complicada, né? Porque você ingessa bastante as plataformas. Então, isso para o ambiente de negócios do Brasil, acaba complicando um pouco. E daí, já que você menciona o Mercado Livre, Rossini, depois, com a evolução, o Mercado Livre acabou, inclusive, constituindo uma boa plataforma de mediação, né, lá para resolver casos de consumidor. E daí a minha pergunta para o Giovanni vai um pouco em cima disso, e considerando aqui os nossos 107 participantes que estão aqui ouvindo o Giovanni, graças ao prestígio dele, eu queria perguntar para você, Giovanni, pensando no novo advogado, pensando no advogado jovem que está se formando, como é que você enxerga o trabalho nas plataformas, né, o trabalho jurídico? Onde o advogado, e dentro dessa função que a OAB tem de mostrar caminhos aí para o novo advogado, onde o advogado pode contribuir? É mais como parceiro de negócio? É mais como litigante? O que o conhecimento jurídico pode agregar para esse tipo de negócios? A gente queria ouvir você um pouquinho a respeito disso, por favor. Faz um tempo que eu estudo como eu acho, né? Faz tempo que eu tenho algumas opiniões sobre como eu acho que vai ser o futuro do direito, mas faz muito tempo que eu estudo como isso tem se desenvolvido. Faz uns 4, 5 anos que eu já tenho estudado um pouco isso. E para mim, eu acho que a gente, como advogado, tem que começar cada vez mais de desenvolver skills, habilidades que a gente não estava habituado a ter. Então, e eu acho que quando a gente fala em soft skills, são aquelas habilidades não jurídicas que você vai ter. Então, por exemplo, a habilidade de
poder conversar e se comunicar bem, a habilidade de ter empatia no discurso. Eu acho que são essas habilidades que a gente vai ter que desenvolver para cada vez mais. E eu acho que se tem uma coisa que eu tenho certeza que não vai dar na advocacia é a relação entre o advogado e o cliente vai ser de confiança. E não existe nenhum caminho melhor para você conseguir a confiança de alguém do que você ter um contato com empatia e, ao mesmo tempo, você saber ouvir e se comunicar bem. Falar a língua do cliente, né? Não é todo cliente que conhece os jargões jurídicos, que consegue se comunicar no juridiquês, que consegue assistir uma sessão de julgamento do Supremo e entender tudo o que está rolando. Eu mesmo, às vezes, fico perdido assistindo sessão de julgamento no Supremo. Por que tem tanto latim? Por que tem tanta palavra estranha? Por que o Barroso, quando ele vai xingar o Gilmar Mendes, ele usa um monte de palavra complicada? Não é mais fácil ir direto ao ponto? Então, acho que simplificar a comunicação é um caminho. Mas mais do que isso, a gente olha para a realidade de 99, de iFood, de Uber, e a gente vê que o mundo em plataforma, o trabalho em plataforma, ele é uma realidade, né? Então, você tem plataformas, e aí tem plataformas para você conseguir um designer, plataformas para você conseguir uma faxineira, plataforma para você conseguir um mecânico para o seu carro, plataforma para tudo. Isso fatalmente vai chegar na advocacia. E tem algumas plataformas que já existem, né? Então, tem o mercado, o Jus Brasil é uma plataforma que auxilia pessoas que precisam de um advogado a conseguirem um advogado. Você tem o Jurídico Certo, que é uma plataforma de correspondentes. Então, ajuda bastante os advogados a contratarem advogados correspondentes. Mas juntando a estrutura do trabalho e plataformas, eu acho que num futuro próximo a gente vai poder conseguir oferecer para o mercado aquilo que a gente tem de melhor. Então, se eu sou um advogado que sabe fazer bem a audiência, e eu acho que é o meu caso, eu acho que eu tenho uma comunicação oral boa, que eu faço bem a audiência, mas você me põe para fazer uma petição, eu sofro. Não tenho muita paciência para poder escrever, mas eu gosto de fazer pesquisa. Será que eu não posso ter um esquema de trabalho em que eu consiga redesenhar a forma como eu trabalho? Então, o Caio pode ser o cara que é o captador do cliente, que tem bons contatos com bons clientes. Mas o Caio, ele não gosta de fazer audiência, então ele me contrata para fazer as audiências. Contrata o Rossini para fazer as peças. E aí a gente pode contratar um advogado mais figurão, um pouco mais antigo, para fazer a sustentação oral no tribunal. E aí eu consigo entregar para o cliente aquilo que eu sei fazer de melhor, porque eu fazendo audiência, eu sei que eu vou ser muito bom fazendo audiência. Mas quando eu vou fazer uma peça, talvez eu não entregue a melhor peça possível. Então, como que a gente não consegue... E a gente está muito acostumado, às vezes, na estrutura de escritório de advocacia, em que você tem os sócios, os advogados associados que executam os trabalhos, ou você tem um advogado individual que é o cara que bate o escanteio, cabeceia, defende a bola no gol. Como será que a gente consegue usar as plataformas para conseguir redistribuir o trabalho e focar naquilo que a gente sabe fazer de melhor? E me parece que esse é o caminho. Tem uma plataforma que eu não gosto de fazer propaganda, mas eu gosto muito da ideia da plataforma, chama Free Law. Vou escrever aqui, que é uma plataforma que diz que se propõe a ser isso. Uma plataforma em que você consegue contratar advogados de todos os jeitos, né? Sei lá, o Pinheiro Neto, que é um escritório, o Caio conhece bem, trabalhou lá um tempão, mas um escritório que é desses que todo mundo conhece ao redor do Brasil inteiro. Por que o Pinheiro Neto precisa ter um escritório gigante na Faria Lima, na Marginal Pinheiros, e manter um corpo de advogados lá, se ele pode terceirizar para advogados ao redor do Brasil inteiro que vão ser tão bons quanto os advogados de São Paulo? Então, são formas da gente repensar como eu acho que a tecnologia vai transformar a forma como a gente advoga.
Obrigado, Giovanni. Acho que os seus insights são muito importantes, especialmente para os jovens advogados que estão aqui acompanhando o debate. Muito obrigado pela sua resposta. Doutor Luiz Carlos Corrêa, por favor, a palavra é sua. Ô, Giovanni, pegando também o gancho do professor Rossini, logo no comecinho que ele falou da tua área de processo civil, tá? O nosso novo processo civil, né, que entrou em vigor em 2015, ele veio concebido para reduzir as angústias, né, de nós advogados, que muitas vezes tinha aqueles processos enormes, volumosos, uma linguagem complicada, guiada de regras, que legitimavam, até estimulavam conflitos, né? Hoje, depois de 5 anos, né, como você vê esse processo civil, esse novo código? Se ele está prominente, os pontos positivos, os pontos negativos, você poderia dar um respaldo para nós? Cara, tem muita coisa que não pegou, né? Minha dissertação de mestrado, por exemplo, é uma coisa que gastei 3 anos escrevendo e foi uma coisa que não pegou. Eu escrevi sobre negócios jurídicos processuais sobre prova. E o juiz do Brasil, ele não aceita a retirada do poder de suas mãos. Então, por isso que o negócio jurídico processual ele não parou muito em pé. Mas a gente tinha um CPC de 73 que trabalhava contra o advogado, né? Você tinha que ficar pisando em ovos para você não ser pego em alguma artimanha processual, em alguma burocracia besta que ia fazer com que o direito material discutido não fosse dirimido. Então, hoje você tem o simples fato da gente ter a possibilidade de corrigir um erro procedimental, como o pagamento de guia de custas, e esse é o exemplo perfeito. Cada tribunal tem sua regra de pagamento de custas. Você não sabe, às vezes você paga menos e não sabia nem como tinha que calcular isso daí. Então, acho que o processo civil, o novo CPC, ele trabalha pró-advocacia para reduzir esses formalismos. Mas, para mim, e aqui pegando um gancho de tecnologia e pegando um gancho com os anos 90, eu fui uma criança dos anos 90. Eu gostava muito de... Tem a expressão lá, o sistema multiportas de resolução de conflitos. E, para mim, quando eu penso em sistema multiportas, eu lembro do programa do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro tinha aquele quadro, A Porta dos Desesperados, em que ele pegava uma criança da plateia, colocava de frente de 3 portas e ficava lá brincando, provocando a criança para ela abrir uma das portas. E uma das portas ela ia ganhar uma bicicleta, um videogame, uma boneca. Nas outras 2 portas, provavelmente ia sair um monstro correndo atrás dela. O novo CPC, para mim, ele mostra que existem outras portas e que a nossa função como profissional do direito é saber qual é a porta que eu tenho que abrir para o meu cliente para resolver o problema dele. Pode ser a mediação, pode ser a arbitragem, pode ser que meu cliente consiga resolver o problema mandando uma mensagem no Facebook Messenger da empresa. E essa foi uma porta aberta de um problema que ia virar um processo e acabou não virando. Então, o novo CPC dá abertura para essas portas. E mostra para mim, a conclusão é que talvez nem sempre o judiciário seja a porta mais adequada para resolver todos os tipos de conflitos. Os conflitos de família, eventualmente, que tenha menor, os conflitos criminais, os conflitos fiscais, talvez seja a porta adequada. Mas se a gente passa, e eu acho que a gente vai acabar passando por um processo de privatização da justiça, em que você vai ter ambientes, talvez autorregulamentados, para resolver os conflitos. Tem um exemplo, o sistema bancário, ele tem um sistema de arbitragem próprio, o sistema bancário na Alemanha, perdão, ele tem um sistema próprio de resolução de conflitos, em que todos os ele é gerido pela Febraban alemã, e que todos os conflitos que o consumidor tem com o banco são julgados lá. E o banco que acaba perdendo a maioria dos casos, ele acaba pagando, ele é distribuído, o custo desse sistema, chama ombudsman bancário, ele é feito por rateio entre os bancos.
Então, o banco que perde mais, paga mais. E também isso acaba sendo um incentivo para que os bancos não permitam que novos problemas aconteçam e que corrijam os seus problemas. Então, nossa busca aqui, o novo CPC, eu acho que passa bem por cima disso, tá? Mas ele traz ideias para que a gente consiga não usar o judiciário 100% do tempo. Obrigado, Lucão. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Luiz. Doutor Ricardo Capozzi, por favor, sua pergunta. Doutor, eu queria só, bem direto ao ponto, a inteligência artificial hoje para a advocacia, seja ela civil, criminal, etc., ou na resolução de conflitos ou contenciosos, mas em si, a inteligência artificial hoje para o advogado que já advoga, que está ingressando na área, assim como eu, neófito, ela é uma realidade? Eu preciso me preocupar com isso ou ainda não? Qual seria a sua opinião sobre isso? Tem muito tempo ainda, vai demorar, tem muito chão, muito tempo para isso conseguir funcionar numa boa. E eu acho que isso vem só para que a gente consiga trabalhar melhor, né? Porque tecnologia, eu sou advogado, eu gasto grande parte do meu tempo hoje fazendo coisas que não são propriamente jurídicas, organizando agenda, fazendo pesquisas, quando eu trabalhava em escritório, lançando hora no sistema de timesheet. Essas coisas, eu acho que a tecnologia vem para substituir esse tipo de trabalho braçal que não é jurídico e vai me deixar com mais tempo para que eu possa fazer o trabalho jurídico. Em certa medida, isso é bom, porque o advogado é um facilitador da justiça. E se eu tenho facilitadores para que eu possa facilitar a justiça, isso vai ser muito positivo. Do ponto de vista de tecnologia, isso está muito longe de acontecer. Você vai ter alguns recursos tecnológicos para facilitar a pesquisa, para facilitar o levantamento de jurimetria de algum assunto em alguma determinada comarca, mas daí até você substituir o advogado, eu vejo que isso passa muito longe ainda. Então, e, cara, assim, pensando sempre, no Brasil Real não tem nem crédito para colocar no celular e mexer no WhatsApp. Que dirá para substituir o advogado, cara. E a gente fala aqui de São Paulo, né? Quando a gente pensa no advogado da Ilha do Marajó, que mora em Soure, talvez ele não tenha o mesmo acesso aos mesmos tipos de informação e talvez o jurisdicionado tenha menos acesso ainda a esse tipo de tecnologia que hoje sequer existe de forma replicável. Então, acho que minha opinião é essa, assim. Perfeito, doutor, perfeito. Obrigado. Beleza. Valeu, Capozzi. Bom, gente, aqui estamos já no apertado da hora. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui ao Giovanni por ter aceitado o convite, por ter dividido aí esse conhecimento conosco. Acho que é muito valioso, especialmente considerando a missão da Comissão de Direito Digital aqui, de divulgar um pouquinho se isso é uma área do direito, o que a gente tem que fazer aqui, qual o tipo de trabalho que isso possibilita. Muito obrigado, Giovanni, foi um grande prazer estar aqui com você. Luiz Carlos, Ricardo, Augusto, foi um tremendo prazer, mais uma vez, contar com todos vocês. Hoje é um dia muito bacana, eu noto aqui que tem vários sobrenomes italianos, então todo mundo deve estar feliz pelo resultado do jogo de ontem. Eu, particularmente, estou bastante, só queria deixar esse registro aí e agradecer imensamente a todos os ouvintes, foi muito bacana. Giovanni, se manteve aqui 100 e poucas pessoas, no mínimo, isso é uma audiência muito legal. Quem quiser consultar esse vídeo vai ficar disponível na página da OAB, na seção de cultura, e foi muito legal contar com todos vocês aqui. Um bom dia de trabalho, um bom final de semana, todos se cuidem aí durante essa pandemia, por favor. Obrigado. Valeu. Okay. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, pessoal. Agradecer a comissão aí, em nome dos senhores que estão aqui na bancada. Eu joguei aqui na caixa de texto
Meu Instagram, para quem quiser me mandar alguma mensagem, trocar alguma ideia no particular, estou super à disposição, gente. E é isso, acho que rodas como essa fazem com que a gente consiga... E tem uma coisa, assim, quando você é um alpinista, um escalador, você gosta de ir para as montanhas, antes de você olhar para o pé da montanha, você tem medo. Mas a partir do momento que você chega no pé da montanha, você transforma o medo em respeito. E muitos advogados têm medo da tecnologia. E eu acho que eventos como esse fazem com que a gente consiga divulgar e trocar ideia, ter informação para que o medo vire respeito e que a gente saiba como agir. Porque a gente só fica perdido batendo cabeça daquilo que a gente não conhece. E é isso, gente. Obrigado pelo... É fundamental, né? A curiosidade, o advogado tem que ser sempre curioso. Isso é uma mensagem que é muito importante também. Obrigado, Caio. Quando quiser me botar aí para dar tiro em quem estiver no centro da roda, estou à disposição. Já está convidado. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.